A paz do Senhor para todos nesta noite maravilhosa. Estamos aqui, irmãos, dando essa última aula, né, desse seminário Cura Divina em Busca do Milagre, tá certo? Vamos estar orando. Pai, nessa maravilhosa noite, meu Deus, somos muito agradecidos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. O Teu nome, Senhor, sempre é glorificado, e eu sou muito grato a Ti, Senhor, porque a edificação, meu Pai, que o Senhor tem trazido para a nossa vida, meu Pai, nos faz, Senhor, ficar elevado, Senhor, no reino do Espírito. Portanto, continua conosco, pois nós já somos gratos a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, aleluia, pode sentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso seminário aqui. Nome é Marcos 5, vamos ler aqui para relembrar, depois a gente vai para outras passagens, mas vamos estar relembrando aqui porque se faz notório, irmãos, que o que aconteceu na vida daquela mulher foi algo mais do que somente uma cura, tá certo? Trouxe um ensinamento generalizado dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, na teologia espiritual. É o que nós vemos aqui, na verdade, é uma gama de informações que traz uma visão de um momento que nós estamos vivendo, que se faz mais necessário, tá certo? Eu pedi aos irmãos que fossem chegando, fosse bem para frente aqui, tá certo? Vem mais para frente, Rebeca. Aqui sempre ocupa essas duas cadeiras que a gente separou aqui, tá certo? Vem para cá, tá certo? Não, essa aqui, essas duas cadeiras aqui. Essas duas. Não, essas duas cadeiras. Aí para trás não. Essas duas filas de cadeira. Ocupa essas duas filas de cadeira. Certo? Em nome de Jesus. Como é o nome dela? Quem? Aí pronto, aí bota desse lado assim, ó. A cadeira assim nesse lado. Encostado na parede. Amém? Aí, era bom que o senhor viesse também para essa cadeira aqui, ó. Aí sai da frente dela. Pronto, muito bem. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Marcos capítulo 5. Pensava, né? Por que pensava? Não, vamos para o versículo, vamos ler todo o texto, tá certo? A partir do versículo 24. Jesus foi 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu então somente tocar em seu manto, ficarei curado. Pode prosseguir, é a leitura toda. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Muito bem. Leu até o 34? Responderam, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Muito bem. A gente vamos ver aqui, irmãos, que
como eu já frisei, eu estou dando uma relembrada que é para a gente refrescar a nossa memória. Dentro das Escrituras não tem uma passagem que fala expressamente, diretamente, como essa que fala, e até concernente à medicina. Não tem. Aqui, ela diretamente não tem, porque aqui ele vai dar, ele escreveu aqui sem nenhum temor, ele disse o quê? O que foi que Marcos escreveu aqui? Ele disse, olha, ela foi atrás de muitos médicos e por nenhum deles pôde ser curada. Pelo contrário, ela ia de mal a pior. Tá certo? Que é uma coisa que fiz aqui. A gente não está condenando a medicina. A gente estamos falando expressamente o que o escritor está mostrando, concernente o que aconteceu na vida daquela mulher e que ela se encontrou num estágio que nem a medicina podia fazer mais nada por ela. Entendeu? Para que as pessoas entendam que a gente não está falando mal a respeito da medicina, a respeito dos médicos, tá certo? Porque a gente sabe que todos nós já precisamos ou pode precisar de médico, sim ou não? Sim. Claro, não tem nem o que contestar sobre isso. Amém? Portanto, mas aqui ele traz essa expressão. E nessa expressão, meu amigo, é que a gente vai ver o desenrolar na vida daquela mulher, tá certo? De uma forma que ela se encontrou agora muito necessitada e ouviu falar a respeito de Jesus. Quando ela ouviu falar a respeito de Jesus, ela logo pensou e disse, já pronto, assim quer dizer que essa é a minha oportunidade. Por quê? Porque ela ouviu falar que Jesus vinha fazendo muitos milagres. E ela pensou, se ele vem fazendo muitos milagres, até pior do que o caso dela, como da lepra. Entendeu? A lepra, irmãos, era só era curado de lepra em milagres. Você vê que Naamã aconteceu isso com ele. Lepra só era milagre. Não tinha outra coisa que pudesse curar a lepra. Tá certo? Portanto, e Jesus tinha curado leprosos, vários leprosos, e tinha feito muitos milagres, aquele negócio todo. E aquela mulher ouviu a fama corrente de Jesus e ela propôs e disse, se eu quê? Apenas tocar. Se eu apenas tocar, eu ficarei o quê? Curada. Ou sã. Tá entendendo, irmão? Ou sarada. Pronto. Tá certo? Vamos ler Marcos ainda. Vamos ler o versículo 6:55. 6:55. Por favor. 6:55. Agora Marcos, vira uma página 6:55. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campos, levavam os doentes para as praças e suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Amém? Agora, levanta a cabeça, olha bem para mim. Você vê aqui o que foi que desencadeou? O que desencadeou aqui foi o quê? Foi que depois que aconteceu esse fato, que a mulher tocou em Jesus, tá certo? As pessoas começaram, na verdade mesmo, a perceber isso. Só basta a gente tocar. E aqui você viu que havia multidões de pessoas e se punha ali quando Jesus passava e pedia pelo menos para tocar nele. Não era ele orar, não era ele ministrar, não. Era as pessoas primeiramente tocar no seu manto para receber sua cura. Portanto, quando a mulher se ocultou e Jesus disse, quem me tocou? E ninguém se acusou, e os discípulos disseram o quê? Mestre, todo mundo te toca, te oprime. E como tu disse, me tocou? Jesus disse, não, eu vi que alguém me tocou. Por quê? Porque Jesus queria que fosse notório que aquela mulher tinha tocado e tinha recebido a cura. Porque depois disso aqui, o que ia acontecer? O que a gente terminou de ler. O testemunho que ouviram que a mulher tocou desencadeou, meu irmão, uma mentalidade na cabeça das pessoas, que as pessoas dizem, rapaz, é fácil demais. Graças a Deus. Os irmãos entenderam? Amém.
Porque, na verdade, irmão, o que é que a pessoa, o que é que o sistema coloca na mente da pessoa, assim, de uma maneira sorrateiramente, irmão. Isso permeia a mente das pessoas de uma forma muito terrível. E a gente tem que ser livre disso. Por quê? Porque a gente começa a olhar e começa a ver uma dificuldade para a pessoa receber uma cura. Mas só que a Bíblia não traz essa ideologia, não. Isso não é doutrina, não, meu irmão. Pelo contrário, entendeu, meu irmão? A Bíblia diz que nada é possível ao que crê. Você pode dizer amém? O que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que crê. Você está entendendo? Tudo é possível ao que crê. Aí a pessoa diz, mas o negócio está todinho no crer. E a pessoa não crê, não é? Precisa fazer força para crer? Não, meu irmão. Isso é espontâneo. Tá certo? Quer dizer que havia o que aqui? Havia uma manifestação de Cristo na vida de uma mulher, entendeu? Que as pessoas começaram a abrir os olhos, abrir a mente e disseram, oxê, é fácil demais, meu amigo. A gente vai ficar aqui, a multidão ficava aqui. E quando ele passar, a gente só vai tocar nele. E você vê que posteriormente, o que foi que acontecia? Acontecia com Pedro, que somente a sombra, entendeu? Os lenços que Paulo mandava, curava as pessoas e várias coisas. Tá certo? Que a Bíblia não mostra, mas que a gente sabe que aconteceu através dos apóstolos. Entendeu, meu irmão? Através disso aqui, desse estoque, pronto. Você está entendendo? Você está entendendo que a visão de Jesus, o pensamento de Jesus, a ideologia de Jesus, era que as pessoas tivessem mais aquela proximidade com Ele, e que todos que vinham a Ele recebiam. A Bíblia diz que todos que vinham ao Senhor recebiam. Todos que vinham ao Senhor recebiam. Quer dizer, colocando por terra a barreira do impedimento. Você está entendendo? Você está entendendo que o que aconteceu na vida dessa mulher foi uma coisa que vai além, que não foi somente uma cura, como a gente vê somente pregando. E a mulher do fluxo de sangue teve fé. Não é somente isso. Tá certo, irmão? Não é somente isso. Isso aqui está agregado todo um sistema que Jesus quis mostrar às pessoas a facilidade de receber aquilo que a pessoa está necessitando. E como a gente está falando de cura. Vocês vão entender agora? Todos que vinham a ele, né? Lê aí para ver o último versículo que você leu. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campo, levavam os doentes para as praças e suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. A gente não pode desprezar essa palavra. Ele está dizendo aí o quê? Alguns, né? Não, todos. Tá vendo? Olha para o teu irmão e diz, é todos. Tá vendo, meu irmão? Mostrando o reino de Deus, na verdade, se manifestando de uma forma abrangente e fácil. Era isso que Jesus estava querendo. Por isso que, na verdade mesmo, quando a mulher tocou em Jesus, e quem me tocou, aquilo ali não era só uma pergunta retórica. Sabe o que é uma pergunta retórica, né? Ele já sabe. A pessoa já sabe a resposta, entendeu? Já sabe quem é, mas ele não era só uma pergunta retórica. Entendeu? Ali, meu irmão, era um conceito de ideologia que Jesus estava quebrando quando aquela cura foi manifesta à mulher. Por isso que ele quis que a mulher dissesse. Porque curou, tal, não aconteceu, tal, ninguém soube, ninguém nada. Oxe, a mulher só ela podia dizer, rapaz, eu toquei em Jesus e fiquei curado. Tá certo, tal, tudo bem. Não é? Disse essa outra pessoa, tal. Mas aqui foi diferente. A multidão escutou, porque você vê que a gente vai encerrando, ela vai dizer assim, vai dizer o quê? Que ela declarou tudo o que aconteceu com ela. Ou seja, ela manifestou, ela disse, não, Senhor, é o seguinte, por isso que Marcos escreveu, não é o seguinte, havia 12 anos que eu vinha sofrendo de uma hemorragia, andei por vários médicos, nenhum me curou, e gastei todos os meus dinheiros, meus haveres, né, como a Bíblia diz, minha fortuna, e não pude ser curado por nenhum. Tá certo? Aí eu ouvi falar do Senhor e propus no meu coração, se eu apenas tocar,
eu ficarei curada. Foi isso que aconteceu, Senhor. Mas aquilo não era para Jesus, não. Porque Jesus já sabia de tudo disso. Aquilo ali era para as pessoas que estavam ao redor ouvir aquilo ali e colocar a sua fé em prática. E o milagre certamente acontece. Você está entendendo? Por isso que Jesus queria que a mulher falasse, não era para ele. Tá certo? Senhor, tal, aquele negócio, aquela voz, né? Este é o meu filho amado. Aí as pessoas, tá. Aí Jesus disse, essa voz não veio por causa de mim, não. Essa voz veio por causa de vocês. Meu Deus, aleluia. Você está entendendo? Não veio por causa de mim, não. As pessoas, não veio por causa de mim, não. Eu sei quem tem o crido, eu sei quem é meu Deus, eu sei o projeto. Essa voz veio para vocês ouvir e saber que eu vim enviado de Deus mesmo. Você está entendendo? Quer dizer, aquela mulher contou aquilo ali, não foi Jesus que queria ouvir. Jesus queria que as pessoas ouvissem, porque na verdade mesmo, principalmente naquele tempo que não existia rede social, mas ali correu de boca em boca. Era uma multidão, viu? A multidão que seguia Jesus não era 20, 30 pessoas, não. Eram milhares de pessoas. E ali se espalhou de uma forma que a gente vira o capítulo, quando é no capítulo 6, já vai testificando. Quer dizer, a notícia se espalhou ou não foi? Entendeu? Quer dizer, por quanto? Todos. Lê o versículo 56. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Não, leu o anterior? O 55. 55. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Olhe para cá. Você ouviu o que ele está dizendo aí? Leia de novo, por favor, repare só. E eles percorriam toda aquela região. Eles quem? Os apóstolos. Jesus e os apóstolos. É mesmo? Lê na tua tradução aí. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam. Está vendo? Esse percorrer aí, quem percorrer era o povo, meu irmão. Atrás dele. O povo, não, atrás dele não, rapaz. Atrás de onde tivesse um doente. Leia de novo, leia de novo, vai, repara só. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer. Entendeu aí? Quer que sabiam que ele estava, os que se achavam em Cristo. Tá vendo? Mas toda vez a gente lê e pensa que era Jesus, né? Não, meu irmão. O povo viu o que aconteceu com a mulher e começou agora a percorrer. Onde tinha um doente, o povo corria atrás. Tu tá com fulano, ciclano, beltano. É na maca, tá não sei o que, aquela multidão. O povo queria ver, né? Aquele monte de gente. Aí pronto, meu irmão. Aí um perguntava, onde é que Jesus está? Onde é que Jesus está? Está lá em tal. Pronto, vamos. Aí levava. Os doentes. Você está entendendo? É isso, meu irmão. Se você recebeu, anuncie. E diga que Jesus faz um milagre. Aleluia. Aí o que está faltando muitas das vezes é isso, meu irmão. Está entendendo? É isso aí que está faltando. Propagar. Você viu aí que as pessoas saíram mesmo atrás e disse, meu amigo, rapaz, o negócio lá, o que foi que aconteceu? Mas, rapaz, o negócio foi demais. O que foi demais? Rapaz, tinha uma mulher que estava com fluxo de sangue. E ela, meu amigo, propôs no coração de tocar em Jesus e ser curada. O que foi que aconteceu? E aí não aconteceu, ela não foi curada. Foi, de uma maneira que o povo ficou tão cheio de fé e tão cheio de graça, que eles foram, na verdade, os maqueiros. Foram atrás das pessoas, meu. Foram atrás das pessoas. O que você achou que aconteceu com aqueles 4 homens que trouxeram paralítico? Esse sistema, meu irmão. Meu amigo, se Jesus está fazendo milagre, onde é que ele está? Está em casa. Vamos pegar esse camarada agora. Pegou o camarada e partiu para a casa de Jesus. Quando chegou lá, a multidão era tão grande que ele não podia nem entrar. Abriu o telhado, como a gente já sabe, e aconteceu. Mas você está entendendo, irmão? Que nós devemos, irmãos, fixar na nossa mente, na nossa ideologia, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Aleluia.
Entendeu, meu irmão? Que o reino de Deus, meu irmão, ele é um reino abrangente para todos nós. Graças a Deus. Entendeu, meu irmão? Não é restrição. Porque a pessoa diz, não, mas é fulano, eu sei que fulano tem aquela fé, ciclano. Não. Você pode ver que aqui era sem restrição. Tu tocava, o povo, meu irmão, estava tão assim que não era mais fé grande mais não, meu irmão. A fé grande foi a da mulher, meu irmão. O povo não, o povo ouviu falar que ele já ficou batata. Entendeu, meu irmão? É como lança-se um celular. Acaba lança um celular não sei quanto, depois começa a baixar, né? Começa a lançar outro, né? O primeiro é que é o bam. Foi o que aconteceu com a mulher. O primeiro foi top de linha. E depois não precisava mais não, meu irmão. Não precisava de tanta fé mais não. O povo já estava ciente, já que se tocasse, era batata. Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Portanto, irmãos, há uma palavra-chave para você sair com uma palavra-chave daqui. Aleluia. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. É uma palavra-chave. E não é uma coisa espantosa, não. Não, é uma palavra-chave. Eu queria que cada um de vocês saísse com isso daqui. Terminasse o ano de 2025 com essa palavra-chave e entrasse com essa chave já para 2026. Tá certo? Que palavra é essa, pastor? Palavra é. Não está muito fraco para quem está com curiosidade. Que palavra é essa? Amém? Diga que eu vou escrever. Fácil demais. Conexão. Conexão. Palavra-chave. É uma palavra-chave. E é sim, grandiosa. Por isso a gente vamos ler, na verdade, o versículo 34. Do capítulo 6. 5:34, na passagem da mulher novamente. Então ele lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Portanto, irmãos, quando ela terminou de contar o que acontecera nela, depois que tocou em Jesus, tá certo? Aí agora vem a uma ministração de Jesus sobre a vida dela. E é uma ministração aqui, meu amigo, que não só foi, tá certo, valeu, vá, pronto, Deus te abençoe. Não. Tem algo aqui muito significativo. Eu vou ler aqui na tradução. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Oxê, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Oxê, fica livre do teu mal? Ela não já estava livre? Prestemos atenção aqui. Ela estava livre ou não estava? E como Jesus disse, fica livre do teu mal? Se ela já estava livre. Você percebe que há uma coisa meio... uma coisinha a mais aqui. E é nessa coisinha a mais, entendeu? Que muitas das vezes, irmão, a gente vacila. Um pontinho só. Mas aqui está falando a respeito de uma conexão que Jesus estava dando a ela. Jesus estava dando a ela, na verdade mesmo, um código. Aqui tem um código aqui. Você pode olhar. Não, rapaz, só. Olha, no normal. Olha o normal. Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Pronto. Não era isso, não? Mas ele acrescentou. Ele disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Oxê. Ela não contou mesmo que tocou em Jesus e foi curada? Por que Jesus acrescentou isso aí? Está entendendo? Por que Jesus acrescentou esse negócio aí? É nisso aí. Jesus acrescentou porque Jesus estava falando uma chave para ela e ela entendeu. Porque ela entendeu. Está entendendo? E a gente tem que entender também. Aqui é uma conexão. Olha o que Jesus estava dizendo a ela. Olha o que Jesus estava dizendo a ela. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Graças a Deus. Fica livre do teu mal. Jesus estava mostrando para ela, meu irmão, o que muitas pessoas recebem e perdem. Tem que ter cuidado. Porque muitas vezes a pessoa recebe, lá na frente perde.
E Jesus não quer isso. Fica livre do teu mal. Você está começando a ver aqui, que há um código aqui, que há um código que Jesus está dizendo, fica livre do teu mal. Quer dizer, esse mal é para você ficar livre. Esse mal, se porventura ele querer vir de novo, você sabe que você está livre desse mal. Aleluia. Estou entendendo. Você entendeu aqui? Era isso que Jesus estava passando um código para ela. Amém? O senhor quer falar do mal, uma doença recorrente. Exatamente. Só que aqui, de uma maneira embutida. Aí não dá para perceber. Não dá para perceber. Mas Jesus, meu irmão, não fala nada aleatório, não. Ele disse a mesma coisa, pastor, para aquele paralítico de 38 anos, quando ele encontra ele mais na frente. Ele disse nessa mesma. Só que ali ele acrescentou, porque ele viu que aquele camarada era um camarada meio cabra ruim, viu? Jesus viu que ele era um cabra ruim. Ele disse, é engraçado que naquela da Record, ele passa o paralítico, sabe? E o camarada era um cabra ruim mesmo. E era. Por isso que aí vê o cabra, pensa que aquele negócio da Record tem gente que é. Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Não, esse aqui vai dar universal, isso aqui é tudo fantasia. Não, vai. Rapaz, eu peguei tanta coisa que está lá, que só na verdade me ampliou. Por quê? Porque aquilo, rapaz, queira que não queira, aquilo foi feito por historiadores, meu irmão. É verdade. Estudaram o tempo, a época, os costumes, entendeu? E quando parte para esse negócio, meu irmão, começa a revelação se abrir. Coisas que eu via. Quer dizer que eu lia e entendia mais ou menos, e tinha aquela, mas quando eu vi, mas rapaz, a visão ampliou, eu digo, mas rapaz, não é que é verdade, aquele camarada era um camarada ruim, sabe? Aí ele ficou paralítico, aquele negócio todinho. Aí não é que Jesus disse aquele, né? Fica cuidado do teu mal, agora tem cuidado, para que não te aconteça coisa pior. Para que você não pegue e lhe sobreviva coisa pior do que é. Exatamente. Aí o que acontece? Aí, na novela da Record, ele era um cabra meio ruim, e o camarada não faz aquilo, peca, aí acontece uma coisa pior com ele. Isso não está na Bíblia, né? Mas mostra o que foi, por causa que Jesus disse aquela palavra. Jesus disse aquela palavra porque viu que aquele camarada é um camarada meio entendeu? Aí Jesus Cristo advertiu ele. Aí na novela, entendeu? Jesus adverte, mas ele não acata. Quando pensa que não, se arrebenta. Entendeu? Aí eu digo, mas rapaz, tá vendo? Aí, aqui, Jesus deu esse código para essa mulher. Fica livre do teu mal. Tá certo, meu irmão? E as palavras de Jesus, meu irmão, as palavras de Deus, elas têm que ecoar na nossa vida. Aleluia. Não é só para você ouvir nesse momento, não. Ela tem que ecoar. Ou seja, você ouviu isso, recebeu, e no momento que você precisar, essa palavra tem que ecoar. Não, o Senhor disse na minha vida. O Senhor disse que eu vou em paz, que eu estou livre desse mal. E esse mal eu não aceito. Tem que ficar ecoando. Entendeu? Porque o diabo trabalha com isso. Trabalha com isso também, viu? Ele trabalha com isso. Ele joga e depois joga de novo. E depois joga de novo. O que era que ele fazia quando o povo de Israel estava dentro de Golias? Entendeu, meu irmão? Ele mandava Golias sair 2 vezes. De manhã e no final da tarde. De manhã e no final da tarde. Em Israel, vocês estão frouxos? Vem um homem se levantar de manhãzinha. Aí eles passavam o resto do dia pensativo. Aí quando era no final da tarde, Golias aparecia de novo. Aí eles passavam, já passou de manhã até a tarde pensativo, aí ia passar agora de noite até de manhã. E o cara já começava com ataque. De manhã, Golias já se apresentava. E aí? De tardezinha, e aí? Quem é que descansa um negócio desse? De manhã, de tarde, de cabo de noite, nem dormia de noite. O exército de Israel estava tudo tremendo. Quando eles iam dormir, ele ficava. O outro chegava e dizia, ei rapaz, aí o Golias vinha aí. Você entendeu como é que o diabo trabalha? Opressão, ali, ó. Por isso que a palavra de Deus na nossa vida tem que ecoar. Entendeu? Ecoando. Você não escuta só agora, não. Você escuta depois, no Espírito. Sim, e principalmente na hora que precisar. Tem que escutar direto, mas principalmente na hora que precisar. Você, não, aqui não, Satanás.
Que tu não vai armar tua barraca não, vai armar tua barraca para lá. Aqui não. Aqui já tem um morador e ele é fixo. Não tem nada de aluguel aqui, é morador fixo. Aí você tem que sair e tomar posse da sua vitória. E ele disse: fica livre do teu mal. Precisava disso, meu irmão. Se a mulher testificou que já estava boa, entendeu? Fica livre do teu mal. Quando? Agora e sempre. Aleluia. Eita, lá barraça. Você entendeu, meu irmão? Por isso que o que Jesus estava dizendo, Jesus estava dizendo para ela: mantenha essa conexão. Por isso que é uma palavra-chave. Aleluia. A barraça. Você está entendendo, irmão? Você entendeu aí? Tá gravando, não tá, Daniel? Tá, tem que gravar um negócio desse. Em nome de Jesus. Jesus estava dizendo assim: mantenha essa conexão. Mantenha essa conexão. Mantenha essa conexão. Pode ele não vir te atacar nunca mais, mas ele pode vir te atacar. E se ele vir te atacar, você diz: não, eu botei minha fé em ação e depois eu estou debaixo de uma palavra. Irmão, quando você está debaixo de uma palavra, é terrível, meu irmão. Você não viu lá na vigília, né? Faz assim, debaixo da palavra. A mulher ficou debaixo de uma palavra. Que palavra foi? Fica livre do teu mal. Eita, meu Deus, hoje está todo mundo fora, vai embora hoje assim, debaixo dessa palavra. Você está entendendo? Meu Deus, que coisa. E acabou-se, meu irmão. E a Bíblia diz: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Fique debaixo da palavra. E acabou-se. Quando a gente está debaixo de uma palavra, é debaixo de uma promessa. Não é uma promessa, não é aqui ser usado em profecia, alguém ser usado em profecia, somente isso não. É isso que eu te digo, não sei o que, fica debaixo de uma palavra. Não, meu irmão. A gente fica debaixo da palavra revelada. Aleluia. Entendeu? Seja por profecia, que a gente não pode desprezar, a Bíblia diz: não desprezar as profecias, ou a palavra profética, a palavra ensinada. Você está entendendo? Isso fica borbulhando dentro de você, você não escuta só agora. Crente não escuta a palavra de Deus somente na hora. Isso fica encoando. O salmista disse: nunca mais eu esqueci disso. O salmista disse: uma vez falou Deus e duas vezes a ouvir. Deus falou uma vez e ele ouviu duas vezes. Quer dizer, foi o quê? Ecoou. Por quê? Porque a gente sempre necessita. Portanto, qual é a palavra-chave, irmão? Conexão. Vocês não se esqueceram? Conexão. Estar livre do teu mal. Amém? Estar livre do teu mal. Vamos falar? Vamos falar todos nós? Qual é a palavra-chave, irmão? Conexão. Pronto, você está conectado. Por que conectado? Porque o que foi que aconteceu? Ela disse: se eu apenas pegar o garfo da minha tomada e colocar na veste dele, eu vou ter energia no meu corpo. Foi isso que ela fez. Aí ela fez o quê? Ela fez aquela conexão. Levou o choque. Choque da cura, né? Levou o choque da cura. Pronto. Aí ficou ali. Aí parece que depois que ela tirou, né? Bom, tirou, acabou, né? Mas Jesus disse o que a ela? Fica ligada. A tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Fica conectada. Fica ligada. Porque pode vir muitas coisas. Repare só. Um exemplo. Ela disse que passou por quantos médicos? Vários. Se de repente ela encontra com um médico desse no meio da rua, O médico pode querer jogar, né? aí o médico começa: e aí, mulher? Você lembra de mim, doutor? Não estou lembrado direito, não, porque ela já estava revigorada. A mulher estava cadavérica, meu irmão. Você lembra de mim, não, doutor? Não, eu não sou fulano de tal. Aquela: ah, sim, sabe, você foi minha paciente, não foi? E aí, como é que tá? Estou curada, menino. Como assim? Oi, Jesus me curou. Isso não existe, não. É só uma melhorazinha aí. Se não existe não, tem cura para isso não. Eu lhe examinei e não tem cura para isso aqui não, mulher. E foi só uma melhorazinha. Você está entendendo? Não é brincadeira não, meu irmão. O diabo, ele é astuto. Não, isso é só eu te examinei. Aí, meu irmão, a mente. Aí Jesus disse o quê? Fica livre do teu mal. A equação vem. Não, Jesus disse que eu estava livre desse mal. Entendeu agora? Você entendeu agora que tem que estar conectado? Jesus disse que eu estava livre desse mal. Bicho vem. Oxi, isso aconteceu já comigo várias vezes. Não, Jesus já disse que eu fui curado. Já é palavra.
Isso, meu irmão, não estou falando com palavras, com pessoa, não. Eu estou falando no consciente, estou falando acerto, estou falando no diabo querendo falar na mente da pessoa. Porque ele fala através de pessoa e ele fala, meu irmão, ele quer falar no subconsciente da pessoa e quer falar através de um vídeo que você vê, de uma palavra, de um amigo, de fulano, de beltano, de uma situação. Caça vários jeitos de falar com a pessoa para bater a fé da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve, na verdade, reter a fé que uma vez foi entregue a gente. Você está entendendo? E qual é a palavra-chave? Conexão. Se eu terminar isso aqui, meu irmão, a gente já está voando já com um negócio desse. Tá ou não tá? Terrível, meu irmão, uma coisa dessa. E Jesus disse, quando eu li esse negócio aqui, eu disse, rapaz, tem uma chave aqui, né, Jesus? Ele disse, abra, você vai ver. Aí eu peguei, abri. Quando eu abri, você está dizendo isso. Eu estou dizendo isso. Eu estava dizendo que Satanás ele podia tentar a mulher. Tá certo? Aí pronto. Aí, como Jesus estava no meio da multidão, preste bem atenção, como Jesus estava no meio da multidão, e como ele disse à mulher, fica livre do teu mal, alguém olhou assim, oxe, fica livre do teu mal de novo. Precisa dizer de novo, a mulher já estava curada. Aí ele ficou meditando, fica livre do teu mal, fica livre do teu mal, mas fica livre do teu mal, fica livre do teu mal. Por que Jesus está falando com isso? Mas Jesus está falando alguma coisa. Por quê, meu irmão? Quem se interessa nas coisas de Deus, meu irmão, ele tem resposta. Aleluia. Se a gente não se interessar, a gente não tem resposta. Porque a Bíblia diz que é pérolas. Essas pérolas não podem ser lançadas aos porcos. Essas pérolas são lançadas para a gente, que somos filhos do rei. Amém? Aí se você tem curiosidade, ele vai falar. Se não tiver, não vai falar. Simplesmente diz que ele não vai lançar pérolas a quem não quer. Aí o cabo, como é que é? Fica livre do teu mal. Rapaz, a mulher já estava livre. E Jesus disse que a mulher ficasse livre. O que é que Jesus quer dizer com isso? O Espírito Santo vai entrar em ação. Aí o Espírito Santo começa a entrar em ação para responder a pessoa. A pessoa não está curioso? Aí diz, não, meu filho, é para que você fique conectado. Porque aconteceu isso na vida da mulher. E olha o que aconteceu. Ela pode receber um ataque. Tá certo? Aí já esclareceu. Tá certo? Qual é a nossa palavra-chave, irmão? Conexão. Está conectado. Amém? A mulher tinha fé, sim ou não? Sim. Tinha fé, sim ou não? Sim. Mas mesmo assim ela correu atrás dos médicos. Cheia de fé, que aquela mulher, foi Jesus que disse, né? Aquela mulher tinha muita fé, mas não tinha uma conexão. No dia que a conexão dela, no dia que ela colocou lá e conectou, aconteceu o milagre. Mas Jesus disse a ela, continue conectada. Não se desligue não. Porque se você se desligar, aí é onde pode vir um ataque e você, entendeu, meu irmão? Amém? Quando a gente está, vamos supor, você está fora, né, está com dados móveis, né? Aí de repente você desligou os dados móveis sem querer. Aí quando você acessa, aí há um erro na conexão, né? Há um erro na conexão, você não chama um erro na conexão, é quando você vai olhar, é o dado móvel que está desligado. Ou sem conexão. Sem conexão. Aí o que é que acontece? Se for pagamento, você faz? Não. Se for para receber, você faz? Você quer acessar o Google, vai? Quer acessar o WhatsApp, vai? Não acessa nada mesmo, por quê? Está sem conexão. Aí muitas das vezes, meu irmão, aí o cabo lá fica ali, mas Jesus, porque está sem conexão. Fique conectado, meu irmão, que quando você diz Jesus, meu amigo, quando você vai olhar, oxe, já era, meu. Tanto paga como recebe, como consulta outras coisas, por quê? Porque está conectado, meu irmão. Amém, igreja? Para você nunca mais se esquecer, qual é a palavra-chave? Conexão. Diga assim, eu. Aí você vai dizer seu nome. Eu, Alexandre. Tenho que estar conectado com a rede do meu Wi-Fi, que não está aqui na terra, não, ele é lá no céu, não. Em nome de Jesus. Tem uma coisa, agora não tem tempo ruim, não tem negócio de vento, mal, chuva, porque né, tem hora que deu uma chuva, dá qualquer um pãozinho, né? Uma tempestade, um negócio que não tem, não, meu. Pastor, e qual é a tempestade? Não. Só se o camarada estiver desconectado. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro vinha conectado, andando, tira fio por cima. Quando ele desconectou, que ele olhou para o lado, desconectou.
Oxe, a rede nem desconectou. Aí conectou de novo. Quando ele conectou de novo, ele disse: Senhor, me socorre. Eu disse: já, né? Aí conectou, aí Jesus foi lá e levantou ele. Acabou-se. Amém? Diga assim: estamos na tecnologia de Deus. Diga assim: estamos na tecnologia de Deus. Amém? Portanto, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, agora vamos dar uma adiantada, vamos lá para 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios. Repara só que coisa maravilhosa. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5. Só para que a gente venha 5, vamos ler o 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Pode continuar, né? Pode continuar o 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém? Ó, irmão, preste atenção. Repara só, eu vou aqui relembrar aqui somente o versículo 16. Assim como nós, daqui por diante, ninguém conheça segundo a carne, não conheça mais ninguém segundo a carne. E se antes conhecesse a Cristo segundo a carne, se antes você conhecer o Cristo segundo a carne, já agora não conheceremos deste modo. Conhecer Cristo segundo a carne, e agora não é para reconhecer Ele, mas como segundo a carne. É verdade, a Bíblia diz: todo espírito que não confessa a Ele que Ele vem na carne é do diabo. Muito bem, isso aí a gente sabe, porque todos nós confessamos que Jesus vem em carne. Só que, é aí onde mora, só que, agora, quando ele diz agora, é depois da ressurreição de Cristo. Nós não conhecemos Cristo mais como o quê? Como carne. Estou entendendo, senhor. Graças a Deus. Mas, como o quê? Cristo ressuscitado. Que é em espírito, já não opera mais carne. Presta atenção, porque a gente está numa conexão, viu? Entendeu? Aí, desse modo, já não conhecemos deste modo. Que deste modo? Segundo a carne. Amém, igreja? Amém? Quando a pessoa anda segundo a carne, ele desconecta. Mas só que a gente não pode andar mais com segundo a carne. Por quê? Porque a gente vai ler o versículo 17. Lê o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Rapaz, repara só, para dar uma ilustração aqui, vamos supor, quem escreveu foi quem? Paulo escreveu. Ele tá dando uma palavra ali, ele está dizendo até também para Pedro, João, os demais apóstolos: se vocês conhecerem a Cristo segundo a carne, que vocês conheceram Ele segundo a carne. Todos eles conheceram ou não conheceram? Andou com Ele, conheceram Ele segundo a carne. Agora, depois que Ele morreu, a Bíblia mostra que Jesus já não tinha mais carne, porque a Bíblia diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O corpo de Cristo agora era glorificado. Não me toque, porque eu não subi para o Pai ainda. Jesus já estava ali com o corpo, não era mais carnal. Você está entendendo? E ele estava dizendo até aos apóstolos: vocês conheceram a Cristo segundo a carne, mas agora não devem conhecer mais desse jeito, não. Forte não é? Demais. Ele está exortando até eles mesmos, porque ele mesmo não conheceu Jesus segundo a carne. Conheceu? O apóstolo Paulo não conheceu. Jesus se revelou para ele e se mostrou para ele.
E não foi segundo a carne mais não. Entendeu? Aí ele, de posse dessa revelação, repara só, ele de posse dessa revelação, ele disse, se ligue, nós morremos todos, porque ele não morreu por nós morremos todos. Depois mesmo que passa pelo batismo, é um símbolo de morte. Nós morremos todos. E se nós morremos todos, vai ver isso aí. Não podemos ver nenhum de nós mais como segundo a carne. É o versículo 16. O início diz o quê? Que nós não reconhecemos mais nenhum como segundo a carne. Pode abrir. Se quiser, entendeu? Não conhecemos mais nenhum segundo a carne. É aí, meu irmão, onde mora essa ciência. Ligou também? Onde mora, olha para cá. Onde mora essa ciência da conexão. Viu? Não perca isso aqui que eu estou falando, não. Essa ciência que eu disse a você, dessa conexão, essa chave, mora aqui. A gente pensa que não tem nada a ver, né? Poxa, mudou da água para o vinho, não mudou de água para o vinho nada. Se for água, continua água, se for vinho, continua vinho, não mudou nada. Pelo contrário, está levantando mais a gente, englobando mais a gente para ver essa conexão. Você está entendendo aqui? O que é que diz aí no versículo 16? Ele vai ler em outra tradução, é? Leia. Portanto, 16, viu? Deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo mundo que pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente antigamente. Erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Você vê essa tradução como fala mais direto? Ele disse, pare de avaliar um com o outro. A gente tem que avaliar. Não podemos mais estar avaliando a vida do irmão, entendeu? Como anteriormente, ou seja, como era na carne. Agora a gente temos outra vida. Foi ou não foi o que ele disse aí? Leia de novo. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente, antigamente e erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Irmãos, eu bandei o copo ali porque eu fiquei revoltado. Eu queria que você lesse só essa parte. Olha para cá. Que nós temos que deixar de pensar como o mundo pensa a respeito de nós. Vá. Aí. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles. Pronto. Olha para cá. Olha, e preste atenção o que ele está dizendo aí. Deixe de fazer essas avaliações, meu irmão. Que avaliações? Avaliações que o mundo faz a respeito do crente. Não, meu irmão, isso não é besteira, é tudo igual. A mentalidade do crente, a mentalidade do mundo. Não, isso não existe, não, isso é todo mundo quem? Mas Jesus, não, ele foi Jesus. Olha aí o perigo. A gente pensa que não tem nenhum perigo, isso é uma bomba. Mas foi Jesus. Entendeu, meu irmão? Ah, não sei o que. Aí olha e diz, não, rapaz, não, que primeiro tu fez uma farinha. Não sei o que, não sei o que. Avaliando a gente, entendeu, meu irmão? Aí a gente não pode trazer essa avaliação para o nosso meio. E passar para os irmãos. Não, meu irmão. Nós somos, meu irmão, nós somos de uma criação diferente. Nós estamos em um patamar diferente. Vivemos num mundo diferente. E se eu vivo num mundo diferente, eu penso num mundo diferente. Se eu sair daqui do Brasil, meu irmão, para outro país, eu tenho que falar a língua daquele país. Começa essas coisas a ficar tudo diferente. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? Aí ele disse, se você não faça isso com Cristo também não. É o que ele está dizendo mais na frente aí. Não faça isso com Cristo também não. Que Cristo também era só segundo a carne, que era na carne, vocês não precisam de Cristo também não. Tá certo? Que vocês até podem ter andado com ele. Aqui entre os apóstolos no meio. Vocês podem até ter andado com ele. Mas tira essa mentalidade. Que ele não está desse jeito mais não, viu? Entendeu? Chorou, sentiu dor. Esse negócio não está mais desse jeito mais não, viu? Entendeu aqui? Como é terrível quando a gente vai cavando. Tira essa mentalidade. Ele está dizendo isso.
Aí, para coroar com chave de ouro, aí ele entra no 17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Mas se você pegar e ler só esse versículo, rapaz, porque esse versículo, meu irmão, é jogado ao ar direto, não é? Aqueles que estão em Cristo é nova criatura e tudo se fez novo. Mas quando você vai ver o que ele está falando, ele está dizendo, tira esse pensamento do mundo, e esse pensamento do mundo está entrando no seu pensamento e você está vendo seu irmão como o mundo está mostrando. E vocês que viram Cristo, tira esse pensamento também, viu? Que ele está mais desse jeito, mas não. Segundo a carne, mas não. Rapaz, isso é muito terrível. Aí ele coroa com 17. Ele dá essa pancada. Ele diz, olha, agora todos aqueles que estão em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é de nova criação. E as coisas velhas, alguém diz, as coisas velhas, esse negócio de apelido, esse negócio velho, e as coisas velhas, essas coisas velhas se passaram, e o quê? E tudo se fez novo. Não é tudo se renovou, não? Tudo se fez novo. Não é se renovou, não, meu irmão, é tudo se fez novo, é novo. Entendeu, meu irmão? Aí o cara lá, esse celular, tal. Aí o cara vai lá dar uma ajeitada. Eita, meu irmão, tá seminovo, né? É seminovo, mas é o mesmo. Assim, quando lança outro, aí é outro. Você está entendendo? Quem somos nós? A gente não é mais aquele mais não, meu irmão. E quem olhar pra gente... O celular desse ele só se renova, pastor, quando atualiza o Android dele. Quando ele recebe uma atualização, se ele não receber, ele vai ficar do jeito que está e acabou-se. Quer dizer, a gente, meu irmão, e aconteceu isso com a gente, somos outra criação. Qual era? Ele disse, olha, nós tínhamos o nosso pai segundo a carne. Quem é o nosso pai segundo a carne? O meu era Antônio Luiz de Oliveira, segundo a carne. Acabou-se. Quando eu me converti, passei pelo batismo, novo nascimento, meu irmão, agora, meu irmão, já era. Eu não tenho pai, mas segundo a carne, porque eu não sou mais carne. Na verdade, eu não tenho nem pai, mas... Não é nascido nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade... Isso é terrível, não é? Não estamos falando aqui de desconsideração. Não, irmão, a gente desconsidera, tem nada a ver. É o genitor, tal. Muito bem. Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui agora é que você é uma nova criatura. Entendeu, meu irmão? Você tem um novo DNA. Tá certo? Um novo DNA. O sangue que corre das suas veias, agora, meu irmão, não é somente aquele sangue, meu irmão, que foi com aquela conexão. Não. Pode ser A, pode ser B, isso não importa. O sangue que corre na nossa veia agora, meu irmão, é o sangue de Jesus. Somos de uma nova criatura. Somos nova pessoa. A gente somos seres agora espiritual. E não habita em nós duas personalidades mais não. E ele não habita, não, o velho homem já morreu, meu irmão. Morreu. Sepultou. Ele disse, vocês nem façam isso com os irmãos e nem pensem isso de Cristo. Porque a igreja católica pensa isso, né? Por isso que tem lá, cara, está. Por isso que está lá até hoje, cadavérico. Você está entendendo, irmão? Uma nova criatura. Entendeu, meu irmão? Feito de um material resistente. O outro era desse jeito, mas esse aqui é como ele disse agora, inabalável. O outro, meu irmão, era feito de material da terra, que ele era terreno, mas o outro homem agora é celestial. Entendeu? Agora, meu irmão, não, mas pastor, mas o nosso corpo não é carne. Sim, meu irmão, você quer o veículo. Mas é o interior, o homem do interior. É esse que tem que estar conectado. Entendeu? Aleluia. E essas coisas velhas, meu, que vem para a nossa vida, tem que ir. Vai-se embora. Deu um passo de lado, vai para lá. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Portanto, há uma conexão aqui muito forte, viu, meu irmão?
E ele estava falando isso. E eu posso ver aqui, meu irmão, parece que eu estou vendo assim, meu irmão. E até os apóstolos, quando leram isso aqui, está, meu amigo. É mesmo, a gente andou com Cristo, de vez em quando tem um pensamentozinho de Jesus. Não. Totalmente diferente agora. Tá certo, irmão? A Bíblia diz que ele foi posto, meu irmão, sobre todo nome que se nomeia no céu. Meu amigo, no céu. No céu não tem um nome maior do que o de Jesus. Ele diz dos nomes que se nomeia no céu, na terra e debaixo dela. Porque Jesus não é Genésio mais não é não. Jesus é Jesus mesmo. Entendeu, meu irmão? Tá certo? É o homem, não é verdade? De Deus agora. Na verdade, ele traz a nomenclatura do próprio Deus. Ele assina como o próprio Deus. Você está entendendo? Decreta como o próprio Deus. Ele é o cabeça da igreja. Tá certo, irmão? Aí, ele é totalmente conectado. Se ele, nem sem receber, ele disse: eu e o Pai somos um. E depois que ele recebeu o corpo que ele tinha, o corpo glorioso, aí fundiu-se. Tá certo? Por isso que João, quando chegou lá no céu, ele olhou para o trono, ele não viu Deus não. Ele olhou para o trono e viu como um cordeiro, como que morto. Poxa, que visão esquisita é essa? Mas também, depois, quando ele já viu um leão. E não viu Deus. O que é de Deus? Deus está onde? Foi João que disse isso, foi eu não, viu? Ele disse: olhei e eu vi o trono como um cordeiro. Depois vi um leão. E Deus? Jesus. Conexão. Tá certo? Conexão. Tá certo? Irmão, a gente não vai mais adiante. A gente podia falar muito mais coisa, mas entendeu, meu irmão? A vida, o que aconteceu na vida daquela mulher marcou as escrituras. Tá certo? Do mesmo jeito tem que ser a nossa vida. A nossa vida, ela é marcada por Deus. Tá certo? O apóstolo Paulo disse: ninguém me incomode, porque eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Tá certo? Amém? Amém ou não amém? Amém. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé.